gasta o seu dinheiro? Conhecer bem as nossas receitas e despesas é um bom começo para pensar com tranquilidade sobre finanças e também para planejar o futuro. Por isso, no programa de hoje, vamos conversar sobre organização do orçamento pessoal. O que eu posso, eu não posso gastar. Também vamos conhecer uma pessoa que faz bom uso desse recurso e ouvir dicas valiosas de um especialista. É uma planilha que você coloca todas as suas receitas e despesas. O Educação Financeira começa agora. É muito provável que você já tenha feito algum tipo de orçamento. Para um serviço, uma compra, uma festa. Mas você já pensou na possibilidade de ter um orçamento das suas próprias finanças? Montar esse pequeno levantamento nada mais é do que anotar quanto dinheiro entra na sua conta, quanto sai e para onde ele vai. Fazer isso todos os meses permite uma visão ampla da nossa situação financeira. Assim administramos melhor o nosso dinheiro e principalmente a nossa vida. Tiago, 25 anos, decidiu fazer o orçamento pessoal para colocar as contas em ordem. Preciso ver o que eu gasto para poder eliminar, para poder diminuir minha despesa, né? Então eu vi amigos fazendo planilha, aí eu vi que tinha resultado, então eu resolvi fazer planilha. Minhas despesas eu procuro fazer diária, especificando cada lugar que eu gastei, com o que eu gastei, o valor, cada centavo. Então, com o tempo eu vou vendo com o que eu vou gastando e no próximo mês eu vou tentando eliminar com o que eu gastei, por exemplo, o que não é necessário. Para você poder se planejar, você precisa ter algum instrumento. E o melhor conduto, o melhor instrumento para isto é um orçamento familiar, ou seja, é uma planilha que você coloca todas as suas receitas e despesas, que permite que você se organize e controle todos os seus gastos para poder identificar realmente oportunidades de economia, onde você vai cortar, o que você prefere gastar. Fazer um orçamento pessoal é simplesmente registrar toda a sua vida financeira. Não importa se numa folha de caderno ou no computador. Na primeira parte da tabela, anotamos as receitas, ou seja, o dinheiro que entra, salário, férias, 13º, entre outros. Anote a origem e o valor exato de cada entrada. Some todas as receitas e pronto! Você sabe exatamente quanto tem e pode estimar sua receita mês a mês. O que você comprou aqui hoje? Comprei uma calça jeans. Capa de chuva, guarda-chuva, meia de futebol. Cartão de débito. Paguei em cartão de crédito. Dinheiro vivo. E costumo não comprar em parcelas. Na hora de anotar os gastos, fica mais fácil dividir suas despesas em 4 tipos. Fixas são aquelas que têm o mesmo valor todos os meses. As despesas variáveis também acontecem todos os meses, mas o valor pode mudar de um mês para o outro, dependendo do consumo ou do uso. O orçamento permite visualizar onde é possível reduzir gastos ou colocar um valor limite para não estourar o orçamento. Já as despesas extras acontecem esporadicamente, na maioria das vezes vêm sem avisar, mas podemos nos preparar fazendo reservas mensais. E aí é uma outra observação. Muita gente faz a conta quando compra um carro, achando que só o valor da prestação, que aquilo que cabe no bolso é que é o bastante. Mas esquece que depois do período que você termina a garantia do carro, os valores relativos à manutenção crescem muito. E essas são despesas importantes de você controlar em extras. O quarto tipo são as despesas adicionais, que não precisam acontecer necessariamente todos os meses. Qual que é a dica que a gente pode dar? Por exemplo, se você realmente tem hábito de ir a bares, tem hábito de ir a cinema, e você nunca teve esse tipo de controle, passe 1 mês, 2 meses, 3 meses, anotando tudo que você gasta. Aí você transfere aquele valor para a sua planilha. E planeja também, fala, olha, eu vou gastar, por exemplo, para cinema, no máximo R$30 por mês. E acabou, e se controle justamente dentro dessa condição de gasto que você estabelecer no seu orçamento. Para chegar ao saldo total, faça a diferença entre as receitas e as despesas. Some cada tipo de despesa separadamente para conhecer ainda mais os seus gastos. Você comprou algo parcelado no cheque, no cartão ou no famoso carnê recentemente? Então, na hora de lançar suas despesas no orçamento,
você precisa considerar os valores das parcelas para os próximos meses. Assim você sabe quanto da sua renda já está comprometida e evita gastar além do que pode. Eu gasto assim, balanceado o que eu ganho, né? Não que eu anote, mas eu sei o que eu posso e o que eu não posso gastar. Você tem que fazer uma planilha de gasto para não extrapolar o limite do seu crédito, né? Do seu saldo, né? Controlo pelos tickets, né? Pelos comprovantes. Eu deixo todos juntos e todo mês eu faço a soma até para poder bater com o boleto do cartão de crédito. Nós mostramos há pouco como dividir as despesas em 4 tipos. Pensando nisso, responda. Vamos supor que você comprou um livro. Em qual categoria você classificaria essa despesa? Opção A, adicional. Opção B, despesa variável. Ou opção C, despesa extra. Já sabe qual é a opção certa? Depois do intervalo, a gente dá a resposta e você vê se acertou. Até já! Estamos de volta para continuar a conversa sobre orçamento pessoal e como utilizar essa ferramenta para melhorar nossa qualidade de vida. A pergunta feita no primeiro bloco foi a seguinte: você comprou um livro. Em qual categoria classifica essa despesa? Opção A, despesa adicional. Opção B, despesa variável. Ou opção C, despesa extra. A resposta certa é a opção A. Despesas adicionais, na maioria dos casos, são nossas opções por comprar, usar ou fazer alguma coisa diferente. Para manter o controle, o ideal é reservar uma pequena verba mensal para esse tipo de despesa. Gasto uma quantia por mês em livros, né? Geralmente a gente trabalha ali no limite, né? Então, como a gente faz aquela projeção, às vezes até pode sobrar alguma coisa. Essa é a diferença. É possível programar o mês e evitar preocupações. Para fazer um orçamento pessoal, também dá para lançar os possíveis gastos e recebimentos para um período de no mínimo 1 ano. Assim, realizamos coisas que às vezes pareciam impossíveis. Vamos ver como se faz isso? A primeira coisa que você tem que fazer é identificar o que é supérfluo. Identificar realmente coisas que não são adequadas. Uma das maneiras interessantes que eu recomendo é você dividir os seus gastos em A, B, C, D. A de alimentar, B de básico, C de contornável, D de desnecessário. O que significa isso? Você vai fazer na sua planilha e controlar, bom, o que eu gasto de alimentação por mês? Obviamente com economia, pesquisando, pechinchando, aquelas recomendações de sempre. E planejar, bom, eu vou gastar no máximo X por mês de alimentação. B é do básico, que eu vou gastar de água, luz, são coisas realmente para manter a família. Aluguel, né, ou prestação da casa própria, que é importante para a maioria das pessoas, tá certo? C é de contornável, aquilo que faz a vida melhor, mas numa emergência você vai dar uma cortadinha, ou segura só enquanto realmente ainda você tem alguma condição. Podemos dar como exemplo a assinatura de uma revista, ou mesmo TV a cabo, que é tão legal a gente ter, mas numa emergência a gente tem que ir para o sacrifício. E reconheceu finalmente o D, né, que é o mais importante nessa hora, na verdade, que é o desnecessário, que é o supérfluo. Aquilo que você mesmo se pergunta, caramba, por que eu estou gastando aquilo? São coisas que você esquece no meio do caminho, que está gastando e não tem realmente nenhuma utilidade na tua vida. Com o tempo eu fui fazendo uma equiparação do que eu gastei e o que eu posso gastar no lugar do que eu gastei. Então não controlava a minha conta. Agora com a planilha não, a planilha ela está meio que aspas, ela está ligada à minha conta. Então o saldo que está na planilha tem que estar na conta. Então ao invés de eu ir na conta tal, eu olho na planilha. E isso, conforme eu vou olhando diariamente, vou registrando mentalmente o que tem, então eu vou controlando meus gastos. Hoje em dia eu sou um consumidor um pouco, não muito consciente como deveria, mas sou um pouco consciente porque antes eu não era um consumidor por status. Eu consumia porque eu queria mostrar para alguém que eu tinha alguma coisa, eu consumia porque eu tinha desejo de consumir, então eu consumia. Hoje não, hoje eu penso antes de comprar. É necessário comprar isso, é necessário eu ter isso, então hoje eu estou mais consciente do que antes. Bom, com tudo que falamos hoje sobre orçamento pessoal, se você nunca fez, pode começar agora.